Olá, eu sou a professora Mônica e na aula de ciências de hoje nós vamos falar sobre separação de misturas heterogêneas, que é uma continuação da nossa aula anterior, e vamos falar também sobre as misturas homogêneas. Na aula anterior nós falamos sobre a separação de misturas heterogêneas de uma mistura de um sólido em um líquido, de um gás em um sólido, de um líquido em outro líquido. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre misturas de sólidos em outros sólidos. Nesses processos de misturas de um sólido em um outro sólido, envolve várias técnicas de separação, como a catação, a tamização, levigação, separação magnética, flotação e dissolução fracionada. Vamos começar pela técnica da catação. É um processo que separa os sólidos e ele pode ser por diferença de cor, de forma, de tamanhos ou até mesmo de espécies, e entre outras diferenças. Nós temos aqui o processo que pode ser utilizado como método de separação, as mãos, pinças e até mesmo uma colher, dentre outras ferramentas. Nessa imagem, nós temos um exemplo de catação sendo feita na triagem de frutas. Então, a pessoa está usando um método de mãos, né, o processo, e está separando aí frutas sadias de frutas estragadas. Também poderia ser feito a seleção de tamanho, né, por tamanho de frutas. Nessa imagem, nós temos a catação sendo feita na triagem do lixo. Aqui nós temos a imagem do lixão, onde as pessoas estão aí separando os materiais recicláveis que estão misturados no lixo orgânico. Nessa outra imagem, numa outra situação, nós temos a triagem do lixo feitas em usinas de reciclagem. Eu coloquei essas duas imagens para um objeto de reflexão nossa. Observe a imagem e me diga quais são as condições de trabalho, né, envolvidas nessas duas situações. Nós podemos observar aqui que na usina de reciclagem, as pessoas usam equipamentos de segurança como EPIs, elas estão em um local seguro, um local adequado, em condições boas de trabalho. Já no lixão, as pessoas estão sofrendo riscos, né, de acidentes e até mesmo contato com substâncias microbiológicas, né, que podem aí causar vários tipos de doenças. E o que a gente pode fazer para mudar essa situação, né? Qual a nossa participação nisso, né? Acredito que a nossa participação seja, assim, de início, separar o lixo que a gente tem em casa, um lixo que pode ser reciclável, porque nesse processo a gente já está contribuindo aí para que situações como essa sejam eliminadas. Quando a gente recicla o lixo, esse processo ele vai gerar vários empregos, porque novas oportunidades, a quantidade maior de material a ser reciclado, provavelmente gera novos empregos. A gente ajuda a preservação do meio ambiente, evitando a extração, né, de recursos naturais. No processo de reciclagem, de aproveitamento desses materiais, existe uma economia de energia elétrica nos processos industriais. E, entre outros motivos, a reciclagem ela é um beneficiamento, protege o meio ambiente de uma maneira geral. E na continuação aqui do nosso assunto, uma outra técnica da separação magnética, da outra técnica de separação de misturas é a separação magnética, que é um tipo de processo onde é adotado um ímã, né, para separar os componentes que apresentam propriedades magnéticas. Aí nós temos os materiais ferromagnéticos, que são obtidos através de uma liga metálica, onde pode ter nessa liga o ferro, o níquel ou o cobalto. Aqui do lado nós temos uma imagem de um ímã separando a limalha de ferro da areia, e na imagem acima nós temos uma máquina separando aí os metais, principalmente o aço, né, de outros materiais que pode ser também o lixo. Nessa técnica é chamada de peneiração ou tamização. O processo
ele é utilizado para separar sólidos de tamanhos diferentes. Aí ele usa, esse método utiliza uma peneira, cuja malha permite a passagem dos sólidos menores e a retenção de sólidos maiores. Como exemplo, a gente tem aqui a peneiração, separando a areia grossa da areia fina, no primeiro exemplo. E aqui no outro exemplo, a utilização na culinária, quando a gente faz a peneiração da farinha de trigo. Aqui nós temos a flotação, que é uma técnica que se fundamenta na diferença de densidade entre os sólidos da mistura. Nós temos aqui na mistura a areia, mais a serragem, que são os dois sólidos envolvidos. Aí adiciona-se um líquido com uma densidade intermediária em relação aos sólidos. O sólido menos denso, ele flutua e o mais denso, ele sedimenta. Então, ao adicionar água na mistura, ocorre a separação dos materiais por densidade. Importante que nenhum dos sólidos ele pode ser solúvel em água, para que aconteça essa separação. Então, o mais denso é a areia, ele sedimenta, e o menos denso flutua, que é a serragem. E dessa maneira a gente consegue separar esses dois sólidos. Aqui nós temos a levigação, que ela também se fundamenta na diferença de densidade entre os sólidos. Só que aqui é usada a água corrente para separar esses sólidos. Os menos densos, né, são levados pela água, enquanto os mais densos depositam no fundo do recipiente. Esse processo é muito utilizado no garimpo para separar o ouro, né, da areia de outras partículas. Então a água, ela leva a areia e as partículas mais finas, como a terra, e o ouro, por ele ser mais denso, ele fica sedimentado no fundo do recipiente. Esse recipiente que é utilizado aqui no garimpo, ele é chamado de bateia. Uma outra informação importante, né, que no garimpo, para aumentar a densidade do ouro, eles misturam uma substância chamada mercúrio, que é uma substância química que dissolve o ouro. Então, de uma maneira mais simples de entender, esse mercúrio, ele junta as pequenas partículas de ouro e ele forma uma massa que se chama amálgama. Essa massa, ela tem altíssima densidade, né, e ela se deposita no fundo da bateia com maior facilidade. Então, essa técnica facilita o garimpo. Só que esse mercúrio é uma substância muito tóxica e se ela for tocada, inalada, né, cheirada ou ingerida, ela causa sérios problemas à saúde, inclusive problemas neurológicos, né? E ainda por cima ela é uma substância de difícil eliminação do organismo, ela fica acumulada no organismo. Nessa técnica, a ventilação é um processo usado para separar os sólidos de diferentes densidades. Aqui nós temos o vento, que desloca os materiais menos densos e o sólido mais denso fica depositado no fundo, formando o sedimentado. Eu usei como um exemplo uma máquina de separar o alpiste da palha, da casca do alpiste. Então o vento, né, ele leva a casca, que é menos densa, e o alpiste fica depositado no fundo. Em casa a gente costuma soprar o alpiste, né, que é a mesma técnica utilizada aqui nessa máquina. Dissolução fracionada. É um processo onde duas substâncias se misturam e somente uma delas é solúvel em água. Essa técnica ela é capaz de separar uma mistura de um líquido em um sólido, por exemplo, o óleo e o sal, ou de um sólido em um outro sólido, como exemplo, areia e sal. Ela é uma técnica que não é exclusivamente necessária para fazer a separação. A gente precisa de utilizar outras técnicas para que consiga separar no final todo o componente. Então, ela requer obrigatoriamente uma técnica complementar. Então, esse tipo de técnica é usado como início de uma separação de mistura. Então, outras técnicas devem ser usadas para finalizar. Aqui nós temos alguns métodos mais utilizados para finalizar aí a dissolução fracionada. Nós temos a filtração simples, a filtração a vácuo, a peneiração,
decantação com funil de bromo, destilação simples e destilação fracionada, que são técnicas complementares, né, para finalizar a dissolução fracionada. Aqui no exemplo da dissolução, nós temos a mistura de óleo e sal que vai ser separada. Então, aqui no início, a gente adiciona água na mistura. O sal ele é solúvel em água, então ele forma uma mistura de água e sal, que é homogênea. E nós temos aqui duas fases, o óleo e a água e o sal. No próximo processo, essa mistura é colocada num funil de bromo, que a gente também chama de funil de decantação. Nesse funil vai ocorrer a separação por densidade. Então, o material mais denso vai se depositar no fundo e o menos denso vai flutuar. Aqui no funil de bromo, nós temos uma torneirinha, essa torneirinha vai ser aberta e no recipiente vai ser recolhido a água e o sal. Então, vai sobrar aqui no funil somente o óleo. Então, o óleo já foi separado, mas a gente ainda precisa separar o sal da mistura. Então, no seguinte processo, essa água ela vai ser levada à evaporação, que é um processo lento, a gente pode agilizar de outras maneiras, mas aqui no caso a água vai se evaporar e vai sobrar no recipiente somente o sal. E aí nós conseguimos finalizar a separação dessa mistura. Um outro exemplo é de dois sólidos. Aqui nós temos o açúcar e a areia. Também é adicionado água no processo. A água se dissolve o açúcar, que forma uma mistura homogênea. A areia, por ser mais densa, ela vai se sedimentar no fundo do recipiente. E aí nós vamos ter várias maneiras para tirar esse líquido, né, que a gente chama de sobrenadante aqui do recipiente. Você pode verter o recipiente aqui, tirando o líquido. Você pode usar o sifão, né, que é aquela técnica que nós falamos na aula passada, que transfere um líquido de um recipiente para o outro, utilizando a diferença de pressão. E depois aqui no segundo momento, né, a água ainda vai precisar passar pelo processo de evaporação e aí vai sobrar somente o açúcar no recipiente. Aqui um outro exemplo da areia e o sal, é o mesmo procedimento, né, mistura-se água, a areia sedimenta, o sobrenadante vai ficar separado, só que aí eu posso usar uma técnica de filtragem. Então, a parte sólida vai ficar retida no filtro, a substância de água e sal, como ela é homogênea, ela vai passar pelo filtro e vai ser recolhida no recipiente. E aí o próximo procedimento vai ser a evaporação da água, sobrando somente o sal no fundo do recipiente. Como vocês podem ver, a gente pode usar várias técnicas com a mesma finalidade. Agora nós vamos falar da separação de misturas homogêneas. Até agora a gente estava falando da separação das misturas heterogêneas, né, que são misturas que a gente vê o que foi misturado. Agora nós vamos falar sobre as homogêneas. Vamos recordar então o que são misturas homogêneas. São aquelas constituídas por apenas uma fase, ou seja, elas possuem as mesmas propriedades físicas em toda a sua extensão. E é aquela mistura que eu não vejo que foi misturado. Então, para separar essas misturas, vai depender do tipo de característica física da mistura. Por exemplo, ela pode ser uma mistura de um sólido em um líquido, de um líquido em outro líquido, de um sólido com outro sólido ou de um gás em outro gás. Então, são vários tipos de misturas homogêneas. Aqui as técnicas envolvidas para separar essas misturas. Nós temos a evaporação, a destilação simples, destilação fracionada, fusão fracionada, solidificação fracionada e liquefação fracionada. Para começar o nosso assunto, de onde vem o sal? Vamos falar da técnica utilizada. Então, o sal ele pode ser obtido através da evaporação. Então, é uma técnica de separação, onde a gente vai separar um sólido dissolvido num líquido. No caso, nesse tipo de técnica, a gente não tem o objetivo de recolher a água do processo. Então, somente
o sólido vai ser recolhido. Um exemplo é a separação do sal de cozinha, que está presente na água do mar. Aqui nós temos algumas imagens das salinas e como que as pessoas recolhem esse sal. Esse sal é o resultado da evaporação da água. Então a água do mar ela possui vários sais dissolvidos e o principal sal é o cloreto de sódio, que em média existem 35 gramas de sal para cada litro de água. Então é bem salgado. Então essas salinas elas são locais que represam a água do mar em tanques bem rasos, né? E aí esses tanques a água vai sofrer a evaporação, sobrando aí o resíduo sólido que é o sal que estava dissolvido na água. Então os ventos e o calor das regiões marinhas, né, das litorâneas, elas favorecem a evaporação. Aqui o sal comum, ele cristaliza antes dos outros sais dissolvidos na água, que assim ele é separado. O sal produzido ainda tem o sal de magnésio, que ele também está encontrado nos oceanos, e desse sal a gente tem o sal grosso, é feito o sal grosso. Já o sal de cozinha comum é o cloreto de sódio, ele é bastante purificado, e posteriormente a ele é adicionado algumas substâncias que é uma exigência legal, que é o iodo, que ajuda a prevenir doenças como a tireoide, entre outras. Então aqui nós temos o primeiro processo, né, de evaporação, que é a técnica de separar misturas homogêneas. Na próxima aula, a gente vai dar continuidade aí na separação de misturas, nós ainda temos várias técnicas para estudar. Então, eu desejo a vocês bons estudos e até a nossa próxima aula.